derrubar a própria autoestima é uma coisa muito ruim, porque as pessoas já fazem isso pra gente, para que a gente fazer também? Então, derrubar a sua autoestima Boa. não é legal, porque ao invés de você achar que merece, achar que pode, acreditar no seu potencial, quando você fica se comparando assim, se diminuindo com comparações, o que você faz é achar que não merece, achar que não pode, achar que não é E capaz. aí eu ia falar, oi, tudo bom com você? Obrigada pela sua companhia. Que bom que você veio. Vem que dá certo. Vem que dá certo. O que a gente quer aqui é sempre dar aquelas dicas simples, né? Que fazem a diferença. Às vezes uma pequena mudança de atitude muda muitas coisas no seu relacionamento. Uma vez a gente pode ajudar essa pessoa que fala o seguinte: eu vim de uma família pobre e de uma cidade pequena e estou lutando com dificuldade para me estabelecer em São Paulo. Às vezes eu desanimo muito porque eu vejo que os meus colegas estão muito melhor que eu na luta, que ele assina. Na luta, você sabe que muitos anos atrás eu tive uma paciente que tinha essa dificuldade Hum. e ela veio, não veio de uma cidade pequena, não era de uma família pobre, mas quando ela chegou em São Paulo, ela não tinha ajuda da família porque ela era orgulhosa, ela queria vencer pelos Sei. seus próprios méritos, aquela coisa de não aceitar ajuda, né? E aí, uma das coisas que ela uma vez me falou é que todas as colegas dela de trabalho tinham uma condição melhor que a dela. E eu disse, mas é claro, elas moram na casa dos pais, ganharam o carro do pai, tem todas as despesas bancadas pelos pais. Você se banca totalmente sozinha. Como é que você vai conseguir chegar no mesmo patamar que eles, na mesma idade que eles? Você vai chegar nesse patamar daqui a 10 anos, mas aí eles já chegaram em outro patamar daqui a 10 anos. Então é interessante, porque às vezes a pessoa faz comparações que não são justas, que não são Verdade. corretas consigo mesma. Uhum. Você não pode comparar. Vamos apostar uma corrida? Vamos. Eu começo daqui, você começa daqui, e nós vamos chegar lá. Ué, mas você já começou na minha frente. Como é que a gente vai apostar uma corrida se você começou muito na minha frente? Então, se comparar é legal para você saber onde você pode chegar, onde as pessoas próximas a você chegaram, mas não, a gente não deve se comparar com o outro, porque o outro sempre tem uma história diferente, uma experiência Aliás, Hebe, diferente. comparação é péssimo. Na verdade, péssimo não, é natural, né, Adriana? A gente faz. O que acontece é, em vez de comparar e se colocar nessa comparação, que é natural que compare, pode até comparar, mas lembre-se de fazer o ajuste. E lembre-se que o ideal, o que a gente deve sempre comparar é eu hoje e eu ontem. Eu hoje e Boa, eu ontem. Então, se eu boa. me comparar comigo, eu posso ter um parâmetro de se eu estou indo bem ou não na vida. Mas eu me comparar com o outro, o que eu posso é assim. Lembra que a gente falou de uma moça que a irmã dela teve ajuda e ela não tinha ajuda? Sim. Se eu estou me comparando com a minha irmã, ela está muito bem, eu não estou? Será que é porque ela teve ajuda? De quem Uhum. eu posso pedir ajuda? Onde eu vou buscar essa ajuda? Então, se comparar para saber como fazer a coisa dar certo, ok. Mas se comparar para se colocar numa posição desvantajosa, comparando coisas que não são justas, aí você está apenas derrubando a sua autoestima. É muito bom que você está pontuando, é preciso fazer essa análise, mas quando eu falei que comparar é péssimo, eu sou mãe. E aí eu lembrei aquela história de falar assim: ah, mas o fulano já fez. Ah, olha, o seu irmão já chegou. E aí, É, isso não, daí isso é é ruim. Agora péssimo. entendi o que você falou. Realmente, a gente tem que evitar fazer comparações, porque às vezes, de repente, essa pessoa vem de uma família em que isso era muito comum, né? Olha, seu irmão conseguiu, você não vai Hum. conseguir. E às vezes o irmão tem 2 anos a mais, ou então tem mais inteligência, ou mais força, sabe lá. Então, a grande questão é: cada um de nós tem um dom. Se você colocar esse dom com propósito, conectada no seu propósito, e você usufruir desse dom, dar esse dom para as pessoas, aprimorar esse dom, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Mas se você compara você com o outro, ou se você se permite ser vítima de comparações do outro, isso
apenas e tão somente é um desserviço à sua autoestima. Sabe que eu ia falar essa palavra? Autoestima, ia falar do livro, que no outro programa eu falei errado. É como melhorar. É como recuperar sua autoestima e melhorar a sua saúde Isso, como mental. recuperar a sua autoestima e melhorar a sua saúde mental. Quem mandou escolher um título É comprido desse? comprido. E eu já li, fui eu que escrevi o prefácio, já li inúmeras vezes esse livro. Aliás, eu acho que é um livro de cabeceira. Assim, que ele é um Obrigada. manual. Obrigada. Porque se a gente não tem autoestima, a gente, via de regra, nem existe, né, Hebe? É porque você não acha que merece, você não. Derrubar a própria autoestima é uma coisa muito ruim, porque as pessoas já fazem isso pra gente, para que a gente fazer também? Então, derrubar a sua autoestima Boa. não é legal, porque ao invés de você achar que merece, achar que pode, acreditar no seu potencial, quando você fica se comparando assim, se diminuindo com comparações, o que você faz é achar que não merece, achar que não pode, achar que não é E capaz. aí eu ia falar, essa palavra autoestima veio à minha mente porque eu outro dia vi um texto de uma pessoa que falava sobre a importância de cada um de nós e, e aí ele estava fazendo uma comparação, mas uma comparação muito boa com os órgãos do seu corpo, né? Experimenta Exatamente. ficar sem o fígado. Ah, eu não sou tão importante, assim não vou trabalhar. Experimenta ficar sem os olhos, sem o dedão do pé, sem qualquer Sem a sobrancelha. Você parte já do viu que seu falta que faz a corpo. sobrancelha? A gente tira a sobrancelha e fica horroroso sem nada. Então aí não. Deve ter até piada, né? Falando assim, eu sou o melhor, porque sem. Tem piada Senão eu das não partes do corpo, respiro. Se você não exatamente vai tem. respirar, não adianta, gente. Todo mundo é bom, todo mundo é importante, Eu fundamental. conheço esse exemplo também muito legal de um quadro. Pega um Renoir, tira um pedacinho do meio. Ah, mas é só uma cor assim neutra de uma coisa que não é nada. Tira, faz um buraco no quadro, vê se não dá diferença. Ó, mas você não tira o rosto da menina, tira assim um pedacinho do vestido. Mas vai ficar um buraco. É. Fica horrível. Então, assim, cada pincelada conta. Cada um de nós tem uma contribuição a dar. E se você se comparar com você ontem, aí tá valendo. Porque aí você vai dizer, eu posso melhorar, eu já melhorei, Boa. eu ainda não melhorei alguma coisa que eu posso. Então, isso é uma comparação sempre boa, que sempre ajuda a sua autoestima. Essa comparação é legal. E tem também aquela frase que fala: não compare a, o palco de um com os bastidores do outro. Você não sabe os bastidores daquela pessoa, porque você está vendo o palco. Ele disse aqui: as pessoas estão muito melhores do que eu. Será que estão também? Não, é aquela coisa, né? Você falou um exemplo chique, vou dar um exemplo bem popular. A pessoa vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu É levo. por aí. Então, às vezes, a pessoa leva muito tombo e você não está sabendo dos tombos que ela levou ou que vai levar em função, por exemplo, eu acho muito legal. Tem pessoas que moram em prédios de apartamento simples. E eu tenho uma conhecida que falou para mim que ela mora num apartamento simples, que é uma condição dela, ok, perfeito. E no apartamento dela tem um carro que custa quase o preço do apartamento. Eu falei, opa, peraí, a pessoa tem um apartamento e o carro quase custa mais que o apartamento. Você fala, como é que a pessoa faz isso? Para que ela faz isso? Ela não podia pegar uma parte desse carro e morar melhor, num lugar melhor. Você vê, as pessoas não têm ideia. Ela vê a pessoa com aquele carro e fala, uau! E não sabe que mora, às vezes, né? Para ter aquele carro, tem que morar numa condição inferior. Então, é legal comparar você com você ontem. Comparar você com o que você quer chegar amanhã. Comparar você com os outros nem sempre é justo. Cuidado para não derrubar a sua autoestima sem necessidade. E eu já quero te falar também que uma coisa que você tem, que é coragem, determinação e força de vontade, porque não é para qualquer um, Hebe, você sair de uma cidade pequena e sair de uma condição mais humilde para vir aqui, para São Paulo, para vencer, já tem que ter muita força, você está no caminho, vamos em frente. E tem que ter muita autoestima, porque tem muito o que estimar aí dentro. Exatamente, com certeza. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail para vemquedacerto22@gmail.com e para também mandar a sua história para a gente. Nós vamos ter muito prazer em comentar, em te dar alguma dica, em te ajudar a
tornar a sua vida melhor, porque aqui o que a gente quer é que você venha para dar certo. A gente adora a sua participação. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então aproveita para se inscrever, para dar o seu like, para participar ainda mais aqui com a gente. Compartilha. Quando você compartilha, você comenta, e quando você comenta, isso firma o que você ouviu, firma o conhecimento novo que você pode estar adquirindo. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Vem que dá certo e eu espero você no próximo. Tchau. Tchau.